Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Nas últimas semanas tivemos uma sequência de derrotas estarrecedoras. E todos nós que votamos no Bolsonaro com a esperança aí de uma renovação, ficamos completamente desanimados. Lei das fake news, lei de abuso de autoridade, aumento do fundo eleitoral, a desidratação na reforma da Previdência pelo Senado Federal e a decisão absurda do STF que vai enfraquecer a Operação Lava Jato. Sem dúvidas, presenciamos uma ação conjunta do Legislativo e do Judiciário para que a velha política e as antigas práticas sejam mantidas. E o ponto de desequilíbrio nessa dinâmica é o Executivo. Bolsonaro está sim fazendo a sua parte da melhor maneira possível. E apesar de algumas decisões erradas, como a indicação do Aras na PGR, se colocarmos tudo na balança, o saldo ainda é positivo. Atribuir ao presidente essa sequência de derrotas é uma das maiores insanidades que eu já presenciei no nosso cenário político, ainda mais por parte de uma suposta direita. Quando Lula era presidente e mantinha todo o Congresso Nacional comprado às custas do dinheiro do contribuinte e mesmo assim sofria derrotas, não víamos a militância petista culpando o cachaceiro. É incrível, mas o Carlos Bolsonaro estava sendo profético quando publicou em seu Twitter que através da democracia a transformação do Brasil seria extremamente lenta. Foi logo depois dessa sua publicação que as derrotas vieram à tona. E justamente a única maneira do Bolsonaro impedir as decisões que foram tomadas pelos outros poderes da República é através de vias não democráticas. É instaurando um golpe de Estado. E eu, como conservador, jamais apoiaria algo desse tipo. Com certeza o resultado seria catastrófico. Todas as reformas seriam paralisadas. O mercado financeiro sofreria um tsunami. A inflação atingiria índices venezuelanos. O dólar bateria os R$ 10. E o Brasil teria uma resposta internacional à altura, o que nos colocaria em uma crise diplomática sem precedentes. Muito maior do que qualquer crise política que já enfrentamos. Outra pseudo-solução defendida por milhares de juristas de sofá é o tal do artigo 142. Essas pessoas não entendem que o dispositivo constitucional que prevê uma intervenção militar é regido por uma lei complementar onde legalmente apenas um dos três poderes da República, executivo, legislativo ou judiciário, podem provocar essa intervenção. E nesse caso, a Constituição prevê apenas intervenções pontuais, como foi o caso do auxílio à segurança pública no Rio de Janeiro no ano passado. Qualquer outro uso do dispositivo é inconstitucional. Ou seja, as Forças Armadas não vão fechar o Congresso ou o STF, por ordem do presidente, muito menos por pressão popular. O artigo 1º da Constituição de fato diz que todo poder emana do povo, mas em seguida o texto conclui que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente nos termos da Constituição. Mas ok, vamos supor que os generais metessem o pé na porta para colocar ordem no barraco. Você acredita mesmo que com 8 anos de PSDB e mais 13 anos de PT, as nossas Forças Armadas não foram nem um pouquinho aí aliciadas? Você acha mesmo que não existe uma movimentação progressista dentro da instituição? Imagina o Brasil sendo passado de mão beijada para a ala mais à esquerda dos milicos. Basta ver quantos militares já foram exonerados dos seus cargos no governo por incompatibilidade ideológica. Tinha até general agindo como sindicalista, indo contra a privatização dos Correios. Eu, francamente, não consigo entender como alguém pode se considerar de direita e ainda assim pensar em uma intervenção militar após ver a postura do Mourão e do Santos Cruz. Na minha opinião, aquelas pessoas aí que sonham com Brasília sendo invadida por homens vestidos de verde oliva apenas nutrem uma verdadeira tara por um governo grande e centralizador. Adoram autoritarismo e não querem saber de assumir responsabilidades individuais. Mas querem que suas vidas sejam pajeadas e controladas pelo papai Estado, assim como todo bom esquerdista. A verdade
é que esse Congresso, infelizmente, é o que temos para hoje. Todos que ali ocupam uma cadeira foram eleitos pelo povo. Sim, tem gente que vota em Rodrigo Maia, Randolph Rodrigues e Renan Calheiros. Tem gente que vota até no Jean Willis. Sendo assim, a nossa parte é fazer pressão nas ruas e apoiar o presidente enquanto este ainda representar o ponto de desequilíbrio desse sistema. Por isso que a pior coisa que poderia acontecer com um país nesse momento é esse racha na direita. E é isso que fortalecerá a ascensão de um candidato do establishment em 2022. É inegável que essa treta toda começou com a CPI da Lava Toga. Bom, todos nós das manifestações pedimos pela CPI da Lava Toga, inclusive aqueles que agora se posicionam contra, assim como pediríamos qualquer coisa que em um primeiro momento se apresentasse aí como um meio de frear os desmandos dos ministros do STF. Porém, nunca paramos para pensar e analisar friamente a implicação dessa CPI. E justamente quando isso foi feito é que a divisão começou. Eu já fiz 2 vídeos aí explicando o que eu penso da Lava Toga. Mas vamos resumir. Gilmar Mendes deu uma entrevista dizendo que barraria a CPI da Lava Toga por esta ser completamente inconstitucional. Ailton Benedito, que todos nós aí da direita conservadora queríamos que fosse o novo PGR, também já explicou que o Senado não tem poder para investigar o STF. Apenas poderia julgar um pedido de impeachment, que por sinal já existem 3 que estão engavetados por Davi Alcolumbre. Bom, eu não sou nem de longe aí um especialista em direito constitucional, mas como sabemos, nossa Constituição gera margem para interpretações divergentes. Mas as contradições quanto à CPI não param por aí. O Estatuto Interno do Senado Federal, em seu artigo 146, diz que não se admitirá a comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, às atribuições do Poder Judiciário e aos Estados, o que aparentemente, para nós leigos, também torna essa CPI infundada. Por mais que existam juristas como o Modesto Carvalhosa, que interpretam aí o regimento do Senado e a Constituição Federal de forma diferente, e assim defendem a plena legalidade da CPI, é inegável que ela está cercada por dificuldades e barreiras. E a primeira barreira a ser enfrentada é dos ministros do Supremo não vetarem as investigações logo de cara por julgarem ilegal e inconstitucional. A segunda barreira será conseguir convencer que esses ministros compareçam nas sessões da comissão para darem explicações sobre as acusações que serão levantadas. E depois, passando por essas 2 barreiras, caso a CPI encontre algum crime, no final do processo caberá ao próprio STF o julgamento. Diante disso, qual a possibilidade de êxito de uma CPI proposta por Alessandro Vieira do PPS Cidadania, partido integrante do Foro de São Paulo, e apoiada por figuras como Randolph Rodrigues, Fabiano Contrato, Jorge Cajuru e a juíza Selma Arruda? Só que enquanto a direita briga em torno de algo que não passa de uma grande pizzaria de legalidade questionável, olha o que aconteceu semana passada e passou completamente despercebido por essa mesma direita. Olá pessoal, Bia Kicis, deputada federal pelo PSL do Distrito Federal. E hoje, dia 3 de outubro, eu tenho uma notícia muito boa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Finalmente eu consegui juntar as assinaturas necessárias para dar entrada na PEC, que vai revogar a PEC da Bengala. Essa tem sido uma das pautas mais pedidas por vocês, das redes, meus seguidores, eleitores, pelos brasileiros que estão atentos ao que vem acontecendo no cenário político no Brasil. Foi uma promessa minha de campanha. Eu disse que iria atrás de revogar a PEC da Bengala para que a aposentadoria volte a ser compulsória para os servidores públicos aos 70 anos e não 75. Com isso, pessoal, nós já faremos uma grande mexida no judiciário, né? Isso é muito importante.
Nós estamos sentindo que o ativismo, o desrespeito ao legislativo, às normas, às leis, tem sido muito grande. E nós temos que dar uma resposta, a sociedade tem que dar uma resposta e tem que ser através também dos seus representantes aqui no Congresso. Então, vamos finalmente revogar a PEC da Bengala. Pois é, diante de tantas derrotas que tivemos em Brasília, essa é uma conquista fundamental que está passando sem a devida atenção. Vamos fazer aí um raciocínio rápido. Na minha opinião, a pior derrota que o país sofreu foi a decisão insana do Supremo que anula sentenças de criminosos porque o réu delator falou depois do réu delatado. Sem dúvidas, isso representa um golpe que deixará a Operação Lava Jato praticamente tetraplégica. E no STF votaram a favor aí dessa medida os ministros Celso de Mello, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes. Desses 7 ministros, 3 deles, Mello, Weber e Lewandowski, saem com a revogação da PEC da Bengala. E os outros 2, Toffoli e Gilmar Mendes, já têm pedidos de impeachment devidamente protocolados no Senado Federal. Ou seja, Bolsonaro, sob total influência do Sérgio Moro, poderia indicar 6 novos ministros. Pois nesse caso, Marco Aurélio de Mello sairia também. Estamos falando de 6 magistrados conservadores que atuariam como uma força moralizadora dentro do STF. Fora que eles também colaborariam para que lá na frente a CPI da Lava Toga fosse instaurada sem tantas barreiras e de maneira muito mais eficiente. Pois em caso de julgamento no Supremo dos crimes aí que fossem denunciados pela comissão, esses 6 novos ministros também não teriam dificuldades para votar contra algum colega mais antigo. Deu para entender onde devemos concentrar nossos esforços? Temos sim que pressionar o Congresso, mas agora não para uma CPI que levará nada a lugar nenhum, mas para a revogação da PEC da Bengala e para a votação dos pedidos de impeachment dos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Esses, sim, são os meios legais e eficazes para fazermos uma limpeza na Suprema Corte. Mas será que a direita jujuba, que está sendo usada de massa de manobra daqueles que querem suprimir a atuação do presidente, que hoje ainda representa o único ponto de desequilíbrio no sistema, vai aderir? Bom, todo brasileiro deveria cobrar dos seus deputados e senadores apoio a essas 2 medidas. Aí sim, veremos quem em Brasília quer mesmo moralizar o STF ou quem quer apenas usar a CPI da Lava Toga para fazer teatrinho midiático. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilhe esse vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal e se o sininho das notificações está ativo. E como vocês sabem, está cada vez mais difícil para os canais conservadores aqui no YouTube. Então, se você acha importante o trabalho que eu venho fazendo e assim puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Então, até o próximo vídeo. Valeu!